Bom, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 26. Quem está falando é o Peralta. Na quarta-feira eu tinha falado com vocês, provavelmente não estarei aqui hoje, porque eu estaria indo para Nova York, mas eu ontem, mesmo antes da confusão de hoje aí, eu resolvi cancelar minha viagem, em virtude da possibilidade de acontecer o que hoje acabou se concretizando, das interrupções, todas as coisas em Nova York. Então eu vou ficar por aqui. Semana que vem eu vou tirar 3 diazinhos de folga, 4 diazinhos de folga, volto na sexta que vem, segunda e quarta quem posta é o Lava, mas hoje ainda estou na área aí pra gente bater um papo. Bom, o mercado se modificou muito pouco dentro da nossa visão, né? Então dentro do nosso método aqui a gente tem, para quem se lembra, essa LTA de longuíssimo prazo, cuja perda seria muito negativa para o mercado, tá? Porque ela teria que ser anulada, ela teria que ser apagada, e aí a gente trabalharia com uma congestão, tá? E essa congestão poderia levar então a 40 mil pontos, 32 mil pontos ou 22 mil pontos. E aí o ideal seria que não perdesse essa linha de tendência de alta, certo? No curtinho prazo, eu vou falar mais pausadamente hoje. Me pediram para eu falar mais lento, porque tem pessoas que estão começando ainda a entender o método, a metodologia que a gente usa. Então, vamos lá. Estamos ainda abaixo de duas linhas de tendência de baixa. Essa é a secundária e essa é a terciária, porque a tendência terciária é a menor, certo? Existe a possibilidade de, em se rompendo esse topo aqui na faixa de 55 mil pontos, a gente então tente romper essa LTB menor e busque essa LTB maior a 60 mil pontos, que vai bater perto aqui com o objetivo de 59, 60 mil pontos. Caso esse movimento, vamos falar em futurologia, nós estamos fazendo um exercício de futuro, não é o que vai acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu não prevejo o futuro. Caso esse movimento que vá até 62 mil pontos ou 66 mil pontos, então a gente teria uma potencial onda A1 para se iniciar o ciclo de alta do mercado, certo? Por enquanto é muito prematuro, porém, quem quer arriscar uma posiçãozinha em alguns papéis, poderia botar um stop aqui nesse suporte. Quem é mais conservador, compra o rompimento dos 55 para tentar vender a 59. Essa é a visão do Bovespa. Em termos de Petrobras, nós temos uma visão então muito parecida, certo? O movimento então é muito parecido, né? Existem duas linhas de tendência de baixa, uma maior, que é aquela vermelha lá de cima, olha, que vem lá de cima, que é importante. Existe uma menor, que é em rosa, e existe um gap a ser fechado em 22,41. Como eu operaria a Petrobras? Eu colocaria um start aqui no rompimento de 20,35, certo? Porque aí eu esperaria que o mercado fizesse esse movimento que vai levar, talvez, provavelmente até o fechamento desse gap aqui em cima, tá? Sabendo que vai haver uma resistência aqui, que seria então o pivô maior, que vai levar a 22,77, tá? Então, a operação, quem quer fazer uma operação em Petro, seria compra acima de 20,35 com stop abaixo de 19,50. Vamos ver Vale. Vale do Rio Doce, padrão também muito parecido com Petro, tá? Existe um gap a ser fechado. Caso haja o rompimento aqui do 40 mais ou menos, pode buscar 43,27, 45, que é a linha de tendência de baixa. É importante ressaltar que no caso de Vale, existe uma área de resistência importante aqui, que seria a cabeça do suposto pivô e o suporte perdido, que agora virou resistência. CSN3, repare que todos os gráficos, amigos, estão muito parecidos, né? Repare o gráfico de Petro e olha esse gráfico, é igual. Então, qual a operação que a gente vai fazer? O romper de 15,05 leva a gente a comprar a CSN com stop em 13,77. O objetivo desse movimento aqui seria, medindo aqui, 15,92, 16,44, 17,27. Certo? GGBR4. Esse gráfico aqui, ele já fez um padrão diferente. A entrada, então, só se daria realmente aqui no rompimento de 13,75. E se romper 13,75, o papel pode brigar para, quem sabe, romper a linha de tendência de baixa.
Tá? Existe uma linha de tendência de baixa passada aqui. A diferença desse papel, por exemplo, para a Uzi Minas, é que a Uzi Minas, se vocês repararem, ela já rompeu a linha de tendência de baixa mais curta dela. Existe uma mais alta aqui, mas existe, ela já rompeu isso aqui, enquanto a GGBR4 não rompeu, enquanto a CSNA3, a CSNA3 não rompeu, enquanto a Goal 4 não rompeu. Então, de todas as ações de siderurgia, teoricamente a que teria mais possibilidade de subir seria Uzi Minas. Então a gente vai buscar operar Uzi Minas. Como é que a gente vai buscar operar Uzi Minas? A gente vai torcer para um candle de reversão entre 50% de Fibonacci e 62% de Fibonacci. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode então traçar aqui, né? Vamos lá. Eu prefiro esse tipo de operação, tá? Porque eu acho que a gente pega o início de uma tendência. Quem conhece a análise técnica entende que existe o Alexander Elder, né? Quem gosta dos livros do Elder, eu sou fã do Elder, ele diz que uma tendência acaba contaminando a outra. Então que para haver o rompimento desse pivô de Uzi Minas, a tendência tem que começar nos tempos menores para se programar nos tempos maiores. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um movimento que foi feito, olha, esse trade aqui poderia ter sido feito em Uzi Minas, reparem, houve o rompimento da LTA, vamos pegar que tem que ser a mínima do movimento que rompeu, então da mínima até a máxima, olha a compra onde foi e olha a venda onde foi. Então olha só, um movimento, amigos, que em 2 dias deu 12% de alta, um movimento interessante, se vocês concordam, né? Um movimento bem interessante, se vocês concordam. Então, esse tipo de movimento é um movimento que pode ser operado tranquilamente em relação a esse tipo de operação. O que eu espero aqui? Eu esperaria para entrar? Eu esperaria um movimento parecido com esse, olha. Eu quero ver isso em Uzi Minas aqui. Se isso aqui acontecer, eu vou comprar, e aí eu espero que em o mercado me ajudando, eu compre aqui com um stop pequenininho e vise, amigos. Imagine essa situação aqui, ó. Vou botar aqui no gráfico, né? Imagina que eu consiga comprar aqui, né? Que o mercado faça isso. Eu consigo comprar aqui a 12,50, mas eu quero vender a 16,95 ou a 18. Aí, amigos, é uma pancada violentíssima, certo? É uma pancada violentíssima. Vamos dar uma olhada em banco. BVMF, Bradesco. Esse gráfico aqui eu não gosto muito porque tem candles muito grandes, eu não opero isso, porque o stop fica... Imagina, você vai entrar aqui para botar um stop aqui, vai dar um stop de 10%, isso não existe. Se vocês olharem Petrobras, o stopzinho, ele fica em torno de 4,5%, metade, menos da metade do stop de Bradesco. Então vamos ver um outro banco aqui, YouTube 4. YouTube 4 tem um movimento aqui, a gente poderia tentar YouTube 4 pelo 30 minutos, vamos tentar ver como é que está 30 minutos de YouTube. Olha lá. Gente, isso tem gente que não acredita em pivô, acreditem se quiser, tá? Isso é a coisa mais antiga e que mais funciona no mercado, eu dou minha palavra para vocês, está aqui, olha. Então olha só, o cara que acha que a YouTube vai subir, ele comprou aqui, botou o stop dele aqui e está esperando que a YouTube faça um movimento de alta no diário. Esse movimento aqui ainda está complicado porque ele está abaixo da LTB. O ideal seria que rompesse e voltasse, tá? Itaúsa deve ter um gráfico muito parecido, não é um padrão legal. Como esse movimento aqui está muito perto da LTB, particularmente eu preferiria não operar esse movimento. Eu preferiria que então esperar uma nova alta, uma nova baixa após romper essa LTB, certo? Vamos dar uma olhada num outro papel aí, que é BVMF, que é um papel que a gente olha também, e o gráfico está muito parecido, tá? Está abaixo aqui dessa linha de tendência de baixa. Existe supostamente, para quem gosta de trabalhar, existe uma teoria que se diz que você tem que inclinar a linha de moda que passa pelos 2 últimos fundos. Então, teoricamente, ele pode ter feito um pivô de alta, que seria esse pivô aqui, olha. E aí, quanto que a gente compra? Se vier aqui, a gente compra aqui. Se não, a gente vai voltar onde? Para o nosso bom e velho
intraday, concordam comigo? Então nós vamos tentar, imaginando que aquilo é um pivô de alta, amigos. Olha o que aconteceu aqui, olha que coisa legal que aconteceu aqui, né? Imaginando que este pivô grandão aqui, né, seja esse desenho que eu fiz para vocês, na verdade é esse movimento todo expresso num gráfico de 15 minutos, certo? Então, na verdade, eu estou de olho neste movimento que pode levar a 10h40 e 11h13. Só que esse movimento que pode levar a 10h40 e 11h13, ele tem que começar com zigue-zague. Da mesma maneira, como a gente teve um zigue-zague aqui, ó, que levou os preços a subirem 21%. Então, se a gente tiver um zigue-zague para cima, a gente pode que leve mais 20%. Então, eu vou comprar. Segunda-feira eu vou ficar acompanhando. Se ele tentar fazer um fundo mais alto, olha aqui, ó, eu posso comprar um candle de reversão aqui, num gráfico de 60 minutos, de repente, ou de 30, que são gráficos maiores, menos especulativos que o gráfico de 60 minutos. Ou eu posso comprar um de 60 mesmo, não tem problema, a visão é a mesma. O mais conservador vai comprar o rompimento de 8,84. Isso vai acontecer? Eu não sei. Vamos supor que segunda abra caindo e perco. Se esse movimento perder esse fundo, a gente vai ter então que transpor essa linha de tendência de baixa para cá. E aí nós vamos esperar um novo movimento de alta. Correto? Mas a princípio, hoje a minha visão de BVMF é essa aqui. Tá? Vamos dar uma olhada então ao GX. Reparem que todos os gráficos têm um padrão muito parecido, né, gente? A maioria dos gráficos estão abaixo de duas LTBs e tentando montar um suposto fundo. Esse papel aqui, particularmente, eu comprei umas posições dele hoje. O meu stop está aqui, certo? E se romper isso aqui, eu vou comprar. Eu vou mostrar o intraday deles para vocês, porque que eu comprei, dentro do mesmo raciocínio de BVMF. Eu comprei por causa disso, olha. Tá? Isso para mim aqui é um pivô de alta, certo? Então a gente comprou, o meu stop está colocado aqui nessa região. E eu quero, na verdade, eu estou visando, quem sabe, este movimento de alta aqui, olha. Esse é o movimento que eu quero. Então eu quero comprar a 10 para vender a 13. Esse é o movimento de alta que eu quero, certo? Sabendo, lógico, que aqui nessa região vai haver uma resistência muito grande, que é essa região aqui. Vamos botar ele mais grosso, como eu faço sempre. Esse aqui é o pivô do diário, esse aqui é o pivô do intraday. Mas eu comprei esse papel hoje na faixa aqui de 10,55, certo? Vamos supor que eu queira vender ele na resistência aqui, olha, 200%, 50% de FIBO do pivô do 15 minutos equivale ao topo do pivô, do suposto pivô diário. Então vamos supor que eu comprei aqui. Se eu for vender aqui, eu já ganho 10%. Para mim já está suficiente e posso recomprar depois que romper, se for o caso, certo? Um outro papel que deu um movimento interessante hoje, olha, quem estava acompanhando comprou. Reparem, comparem os gráficos. Olhem esse gráfico e olhem esse gráfico. Não parece Eu Sou Você Amanhã? É isso que eu vi. Então, quem estava operando Ciel, provavelmente comprou Ciel aqui nessa confusão e já está ganhando aí, ó, 3%, pode ganhar 4%, ninguém sabe até onde vai isso. Tá? O objetivo seria comprar por aqui para largar o papel mais ou menos aqui nessa região de 40,60, 41,35, e isso vai dar um lucro de mais ou menos entre 5% e 7%, se não for lá em cima 10%, que é um belo lucro para operações de giro. Nós estamos falando de operações de giro, não operações de posição. Tá? Um outro papel que eu acho que tem que ser acompanhado é esse aqui, pelo mesmo motivo gráfico de Ciel. Ele tentou romper hoje e jogaram para dentro. Se voltar de novo a trabalhar acima de 24,20, eu acho que é para comprar, e vai botar o stop aqui abaixo de 24. Tá? Um outro papel que graficamente também está interessante, eu comprei esse papel aqui, tá? É Gol, lógico, o papel no diário está em tendência de baixa, porém no 15 minutos para mim o papel montou um pivô, rompeu, voltou para testar, respeitou.
A minha compra foi feita ontem, na verdade, aqui nessa região de R$10,90, eu estou comprado com stop abaixo de R$10,80. Bateu aqui, eu stopo, e a minha venda eu estou programando vender entre R$12,69 e R$13, sabendo que existe aqui, se o mercado ajudar muito, um gapão para ser fechado. Se for lá em cima aí é maravilha, mas para quem comprou aqui como eu comprei, eu fiquei com um stop aqui de 2% para ganhar 16. Isso é uma relação risco-retorno de 8:1. Isso é uma ação risco-retorno excelente. Um papel que eu já vim avisando e avisei no fórum para comprar e avisei quarta-feira para as pessoas irem tomando. América Latina Logística. Tá? Na minha opinião, América Latina Logística hoje fez provavelmente a primeira perna de um pivô altista. Certo? A minha opinião de América Latina Logística é esta aqui, olha. Tá? Bateu ali, pode ter voltado, mas eu acho que... Ó, e você tem uma LTB, essa é uma LTB maior, tá? Então tem que se acompanhar. O ideal seria um rompimento disso aqui, mas existe uma LTB menor que pode ser operada. Tá? O ideal desse movimento aqui seria realmente comprar só acima de 8,50, mas se a gente olhar o diário do papel, dá uma olhada nisso aqui. O papel caiu em linha reta, não fez nem um zigue-zaguezinho para cima e existe aqui uma clara divergência de alta. Então, lógico que é um papel, amigos, não é um papel para fazer um trade grande, mas um papel para bater aqui. Comprou aqui a 8,15, 8,20, R$8,50, R$9, vende o papel e pula fora. Mas é um papel que é para ser acompanhado. Tecnicamente ele não está muito bonito, mas é um papel que é para ser acompanhado. Os papéis caíram muito também. A gente tem aqui Marfrig, deixa eu limpar o gráfico. Vamos botar a nossa linha de tendência de baixa usando o gráfico de 15 minutos. A Marfrig ainda está abaixo da linha de tendência de baixa dela, apesar de que quando a gente faz classicamente, vamos lá montar pra gente, amigos. A princípio a tendência nossa é fazer isso, não é? Mas veja bem, qual é a regra que a gente tem, que eu sempre passei a vocês de linha de tendência de baixa? Qual é o fundo mais fundo? É isso. A regra qual é? A LTB, ela tem que... A LTB... Desculpe. Ela tem que passar pelos topos, ou principalmente pelo topo que antecedeu o fundo mais fundo. Esse fundo aqui não é o fundo mais fundo. É esse. Então essa LTB ela tem que passar aqui, olha. Esse papel aqui, eu modestamente comprei esse papel hoje, tá? A 7,36 de preço médio. Esse para mim é o objetivo. Meu stop está abaixo de 7,20 e o meu objetivo de venda está na faixa aqui de R$7,80 e R$8, o que pode me dar uns 8 a 11% de lucro nesse papel de operação de curtinho prazo, tá? Esse é o meu objetivo no papel. Minha visão de mercado é essa. Deixa eu mostrar um outro papel a vocês interessante que eu acho que vale a pena acompanhar. Papéis que já romperam a LTB. Olha, hipermarcas, existe essa LTB maior, mas existe essa menor. Hipermarcas está montando um padrão interessante, assim como, lembram de Uzi Minas? Olha lá, rompeu também a LTB. Porém, reparem como não é tão fácil assim, ó. Foi, voltou, tentou ir, voltou. Esse movimento aqui é um movimento que geralmente não é fácil de ser feito. Então pode ser que a hipermarca faça a mesma coisa, suba, desça, suba, desça. Rompeu 13,18, amigos, é compra, porque esse é papel para ganhar 30% de alta, tá? Como é que a gente pode acompanhar esse papel? Sempre a mesma coisa. Vamos passar para os gráficos aqui de 30 minutos. Ainda não montou um padrão muito considerável de... Eu não considero isso aqui um padrão muito de LTB, porque esses topinhos aqui para mim são topinhos secundários. Teoricamente, um cara muito afoito pode fazer isso aqui, eu não gostaria de fazer. Eu preferiria que o papel seguisse de repente caindo, montasse uma LTB mais bem formada no 30 minutos para eu poder entrar melhor. Esse para mim seria o ideal dessa operação. Tá? Bom, um abraço a todos, ótimo final de semana e até sexta-feira que vem. Um abraço.